com um TV Samsung de plasma. Esse televisor aí de 43 polegadas, ela chegou com problema, depois de ter dado aí uma queda de energia, faltou energia na localidade do cliente. Quando chegou a energia, o televisor não funcionou mais. E aí ele trouxe pra gente, e a gente fizemos uma análise e encontramos um defeito. E você vai acompanhar aí o defeito conosco. Já peço o seu like para você, já peço que você se inscreva no nosso canal. Não deixe de ativar os sininhos para receber os nossos vídeos. Dá like, pessoal, para que o YouTube entenda que vocês estão gostando dos vídeos e assim o nosso canal cresça. E o que eu peço para vocês, o pagamento, é que vocês venham dar like aí nos nossos vídeos. Então, pessoal, um abraço, comente aí TV de plasma, diga onde você está falando, para a gente mandar um alô para você em qualquer parte do Brasil ou do mundo. Eu sou o Lima, da Infocel Eletrônica. Um abraço, pessoal. Já com ela aqui na bancada, olha só, TV grande, né, Samsung, e ela não tá ligando. E vamos aqui dar uma analisada nela para ver o que está acontecendo com esse televisor. Bem, pessoal, tá aqui, ó, televisor. Aqui tô com a placa. Primeiro a gente vai partir do princípio, dando uma analisada aqui na placa da fonte, já que não acende a luz do standby, não tem nenhum sinal no televisor, mesmo insertando na tomada, ela não tem sinal nenhum. Primeira coisa que a gente vai fazer, eu aconselho você fazer isso, né? Você que quer trabalhar com eletrônica, tá começando agora, use sempre uma lâmpada em série, como eu adaptei aqui, ó, nesse multímetro, né? Eu adaptei uma lâmpada em série no multímetro, tá? E é isso aí. E aqui tá a tomada, aqui tá a lâmpada, ó, e aqui é a chave. Ele tá insertado na tomada ali e eu uso ele aqui para fazer esse teste. Vou pegar aqui o cabo e vou insertar ele na tomada para a gente ver. O primeiro teste, você insertou aqui o plug na tomada e observa se não dá nenhum pulso aqui, ó, nenhum reflexo na lâmpada. Geralmente a fonte, quando ela arma, ela dá um impulso aqui nessa lâmpada. Como essa lâmpada aqui é de 100 watts, ela vai dar aquele impulso para armar. E geralmente várias fontes, quando começa a armar, que entra em carga, a lâmpada acende, e aí dando ideia para nós que está circulando tensão, ou acende definitivamente, indicando que está em curto. Bora fazer logo esse teste logo? Vamos lá, vou pegar aqui o cabo aqui. Vamos aqui insertar o cabo. E vamos agora colocar aqui no aparelho aqui, ó. E vamos observar aqui a lâmpada. Observe que a lâmpada aqui, ó, não deu nenhum sinal, perfeito? A lâmpada não deu nenhum sinal, agora vamos tirar de novo, tirar aqui de novo e começar os testes preliminares com ela desconectada da tomada. A primeira coisa agora, que viu que não tem sinal nenhum, é como se tivesse partido aqui o fusível. Com o fusível no lugar, dá logo ali, ó, uma carga e a lâmpada aqui acende. Vamos partir para lá, para cá, para a fonte aqui. Esse aqui é o teste preliminar. Vou botar aqui na escala de continuidade, vou testar aqui o fusível logo de cara. E o fusível tá aberto, pessoal. Tá na escala de continuidade, ó, para fazer aí esse barulho, né? Mas, ó, notamos que o fusível já está aberto, olha só. Agora vamos fazer um teste no pé aqui da ponte do BP, né? Da ponte retificadora do conjunto de diodos. Teste inicial. Primeiro eu vou testar o centro dos pinos do BP, ó, da ponte retificadora, para ver aqui a entrada de tensão no centro, né? Os dois pinos, né? O pino 2 e o pino 3 da ponte, para ver se está em curto. Não está em curto. Agora vamos testar os dois pinos, o positivo e negativo, na saída da ponte retificadora do BP. Bora lá. Aí já diz que está em curto. Eu vou tirar essa placa daqui, placa da fonte, e levar para a bancada para a gente ver aí o que a gente vai fazer, viu, pessoal? Vou deixar na descrição o modelo dessa placa aí. Vamos retirar ela aqui. Desconectar aqui o cabo que vai para a placa, que alimenta a placa principal, e esse aqui que alimenta aqui a fonte. Vou levar ali para a bancada, né, para o laboratório, e vamos ver aí como é que ela tá. Bem, pessoal, tô com a placa já no laboratório, aqui na bancada. Vamos começar pelos testes. Como eu fiz lá o teste anteriormente, você viu que ele tá partido aqui o fusível. E eu fiz um teste aqui, ó, na BP, ó, na ponte retificadora, testando ela tá em curto. Para a gente fazer esse teste de novo, o teste é na escala de BIP, né, ó, de continuidade, e vou fazer a aferição dele aqui, ó. Como o fusível aqui, ó, tá partido, e eu identifiquei aqui, ó, vou primeiro fazer o teste na linha de entrada de tensão AC, né? Vamos lá, na entrada de corrente alternada, ó, não tem curto nenhum, mas já na saída
da BP, da ponte retificadora, na saída da retificação aqui, ó, ela dá encurto. Então isso implica dizer que o problema dessa placa, ela não tá na região da entrada de tensão aqui, ó, passando aqui, ó, pelo plug de entrada, pelo NTC, né, que é um protetor, que é um indutor. Do indutor passa para esse filtro de linha, esses capacitores X, né, e aí vem para cá, para esse outro filtro de linha, para depois chegar aqui, ó, na BP, na ponte retificadora, para daí fazer o controle de tensão até chegar nos MOSFETs. No caso, os MOSFETs são esses aqui, que são os MOSFETs aqui, ó, que faz o controle da fonte primária, e aqui são os transformadores que faz o controle da ponte secundária, tá bom? Onde tem essa linha aqui, ó, branca, indicando que aqui é a fonte primária e essa faixa branca para cá é a fonte secundária. Então o problema tá aqui, ó, nessa região, tá na fonte primária. Já identificamos que tem um curto aqui no pé dessa ponte retificadora. Para vocês verem melhor, eu tô aqui com uma ponte retificadora e eu fiz um curto justamente então tá dando para vocês entender como tá o curto. Deixa eu botar aqui para vocês entenderem. Você que tá aí começando agora. Na entrada eu fiz a aferição lá, ó, ele não deu nada, mas na saída, ó, é isso que está acontecendo nessa ponte retificadora aqui da placa, tá? A entrada aqui, ó, tá normal, mas na saída tá em curto. Eu fiz aqui um esqueminha para você entender. Olha só, não sei se vai dar para você entender esse esquema, mas bora lá. Tentei desenhar aqui para passar para vocês, para entender legal o que está acontecendo. Essa é a ponte retificadora lá na placa, né, na fonte. Essa aqui é a ponte retificadora. Dentro da ponte retificadora você vê que tem 4 diodos. Eles são interligados de uma forma que um lado sai positivo e o outro lado sai negativo. E um dos lados deles é a entrada de AC, né, que é a corrente alternada. A corrente alternada entra aqui, ó. Esse aqui é o plug da tomada, passa por esse fusível, no caso da parte dele na placa, né? Aí aqui é uma linha de AC e aqui é outra linha de tensão que vem da rede elétrica. E esse aqui é o terra. No meio aqui, entre as duas linhas de entrada de tensão, depois do fusível, tem aqui um varistor. Se a tensão passar da tensão nominal do projeto, ele entra em curto, protegendo o circuito, e aqui parte esse fusível. No caso, o fusível partiu, né? Ele recebeu uma descarga elétrica muito alta, o fusível partiu, mas passou por um indutor, que esse indutor aqui, ó, deixa eu botar aqui para vocês entenderem, tá? A gente vai aqui aprendendo, ó. Esse aqui é a entrada, é essa aqui. Esse aqui é o fusível, é esse fusível aqui. Esse aqui, ó, é o varistor, tá bem aqui, ó, protegendo o circuito. Esse aqui é o indutor, é essa indutora bem aqui, ó. Esse aqui é o primeiro filtro de linha, que é esse aqui, ó. E esse daqui é o segundo filtro de linha, que é esse daqui. Na sequência tem esses dois capacitores aqui, ó, que são esses dois capacitores aqui, ó. Estão vendo? Dois capacitores aqui é X, tá? E aí aí sim entra aqui, ó, na ponte retificadora. Essa ponte retificadora tá aqui, ó. Aí entra na ponte retificadora, faz retificação e vai para o capacitor, que tá bem aqui, ó, de filtro. A tensão toda retificada passa por esse processo todinho, para depois que passar pelos capacitores de filtro, aí sim chegar aqui, ó, nos MOSFETs, que tem dois MOSFETs aqui, ó, e aqui é um diodo Schottky, se não falar a memória, tá aqui, ó. Mas esses dois caras aqui, ó, eles fazem aqui a regulagem da tensão para assim dar o funcionamento, né, de partida do equipamento. Então você já entendeu. Esses dois capacitores também são os capacitores aqui também, ó, de filtro, que ficam aqui, ó, são os capacitores Y, e esses capacitores são capacitores X. Para entender isso daí, nós temos que entender o funcionamento do capacitor. Como todos já sabemos, isso aqui é uma ponte retificadora, ele faz a retificação, ele recebe AC, né, corrente alternada, e libera corrente contínua, DC. Ele libera DC volts, tá? Corrente contínua. Depois de feito a retificação, ele chega até o capacitor de filtro. Os capacitores de uma fonte aviada não tem um nome único, tá, pessoal? Mas sim, são diferentes tipos de funções e várias etapas do circuito. Os principais tipos são capacitores
e suas funções são capacitor eletrolítico, que esse cara aqui, ó, eles são capacitores cilíndricos, geralmente eles vêm de alumínio. E esses capacitores eles ficam tanto na entrada como na saída da fonte. Geralmente na entrada da fonte você encontra capacitores cerâmicos e de poliéster, e na saída da fonte você encontra logo de cara capacitores eletrolíticos, capacitores de alumínio. Esses capacitores são muito importantes, tá? Eles reduzem o Rampling, ele faz a filtragem, a suavização da redução do Rampling, da tensão armazenada, liberando energia para manter a tensão todo o tempo estável aqui, ó, após que passa pelo retificador. Aí, enquanto isso, esses capacitores aqui de entrada, que são capacitor aqui de entrada, no caso como tá aqui, ó, geralmente fica aqui, ó. Esses capacitores aí, o capacitor X, são capacitores especiais, geralmente de poliéster, como eu falei, ou metalizados, ou até cerâmicos. São usados na entrada da etapa de rede elétrica. Eles atuam como filtros de interferência eletromagnética, são chamados EMI e também o RFI. Ele bloqueia os ruídos de alta frequência, né, que poderia entrar ou sair da fonte. Já os capacitores Y, que a gente encontra também, né, encontra muito, eles são capacitores que também trabalham da mesma forma e controlam o sistema de passagem de bipace. Eles são capacitores pequenos, cerâmicos, frequentemente usados em paralelo com outros eletrolíticos maiores, e a função dele é controlar o ruído de alta frequência e garantir a estabilidade do circuito em alta frequência. Perfeito? Pois o circuito opera melhor quando os eletrolíticos estão ali, tá? Eles estão trabalhando aí nessas condições. Então, em resumo, os capacitores em uma fonte chaveada são cruciais, pessoal, para a estabilidade da tensão, filtragem de ruídos e segurança do equipamento. Visto isso aqui, para quem está iniciando, eu dei aqui uma paginada. Eu estou pensando em fazer um curso e colocar ele de graça para vocês aí. Um curso básico e um curso avançado. O curso avançado eu vou deixar aí, tá? As pessoas que são os membros. E o curso menor eu vou deixar aí livre aí para todo mundo. Então vamos lá, voltando com a placa aqui, depois dessa explicação para vocês, voltando aqui com a fonte, vamos fazer os testes agora aqui. Eu tinha feito testes preliminares, mas vamos continuar com o teste agora aqui para a gente identificar esse curto nessa placa. Se o fusível partiu e já identificamos um curto na BP, o que nós vamos fazer? A primeira coisa que eu gosto de fazer é isolar a BP. Para isolar a BP, já que o curto está dando pé da BP e aqui nenhum capacitor aqui tem nenhum curto, né? Eu já testei na linha dos capacitores, não tem nenhum curto aqui, ó, não tem curto nenhum. Já testei esses capacitores, todos eles aqui, ó, os capacitores X e os capacitores Y, tanto da entrada como da saída, eu já testei todos eles e não tem nenhum curto, nenhum capacitor aqui. Mas quando chega nesses dois capacitores aqui, ó, a gente vai identificar, ó, eu vou virar aqui para vocês verem, ó, vai dar curto, ó, nesses dois capacitores. Mas lembrando que esses capacitores estão ligados na linha de saída, tá? Os dois capacitores cerâmicos, aliás, são de poliéster, tá ligado aqui, ó, na saída da ponte retificadora. Logo, o que tiver em curto na saída da ponte retificadora, com certeza vai parecer que é aqui, tá? Ou o capacitor ou a ponte retificadora. Então, como nessa linha aqui, ó, só tem aqui os capacitores que estão aqui, ó. Esses são os capacitores menores, pequenos, de poliéster. Se você testar, eles não dão nada. Mas lembrando que tem aqui, ó, uma ponte que está levando tensão aqui para os capacitores. Tem uma ponte bem aqui, ó. Tem duas pontes aqui. Vamos levantar uma ponte dessa para ver? Aí a gente sabe logo se o problema está na ponte retificadora. Deixa eu levantar aqui. Ela está bem aqui embaixo, olha só. Ó, eu vou levantar ela aqui, ó. Vou soldar. Eu vou levantar aqui, ó. Vou isolar aqui. Vou tirar aqui, ó, o jumper que é para isolar aqui a saída da BP. Eu poderia ter tirado, tá, a ponte retificadora do lugar. Poderia ter tirado ela, porque aí a gente tirava e já ia fazer aqui a análise em toda essa área aqui, ó, para ver se tem curto. Mas eu só levantei aqui, ó, os dois jumpers aqui, ó, nessa placa desse televisor que a gente está trabalhando, é o jumper 812 e o jumper 857, tá bem aqui os dois, ó, levantei aqui, ó, porque isolou agora a BP, e aí a gente vai testar agora a BP no lugar, para ver, vou testar aqui a BP no lugar, para ver se tem curto agora ou não. Vamos testar a BP agora para ver se o curto desapareceu. É a nossa saída que tá dando curto,
Ó, sumiu o curto da BP. Então, essa ponte retificadora, ela não tá em curto, viu, pessoal? O problema continua para cá, ó. Então, o problema tá aqui nessa área aqui, ó. Já que isso aqui é uma fonte secundária e aqui é a primária. Bora lá, então. Bora continuar. Aqui eu levantei aqui. Agora eu vou testar os capacitores para ver. Esses dois capacitores aqui, ó. Vamos lá. Vou embarcar aqui para testar os dois capacitores. Testando os dois capacitores. Olha. Eles estão em paralelo na linha, tá dando que tá em curto. Os capacitores, vou levantar os dois capacitores aqui. Estou fazendo esse teste com paciência para vocês. Eu poderia ir logo direto lá no MOSFET, mas eu estou fazendo isso aqui na sequência para vocês verem. Ó, eu levantei os dois capacitores. Levantei os dois capacitores aqui, ó, estão levantados. CP802S e CP801S. Levantado. Vou testar direto logo lá para ver se o curto sumiu ou continua o curto com ele mesmo levantado. O curto continua, então não é os capacitores. Vou testar os capacitores individualmente para ver se está em curto. Nenhum, não está nenhum, nem o outro. O curto continua. Aí vamos seguir a linha. Essa linha dos capacitores está indo aqui, ó. Ó, vocês estão vendo aí a linha, ó. Ela está alimentando, vai embora, ó. A linha estava vendo aqui da ponte retificadora. Passa por aqui, vem pra cá, olha só, é jampeada aqui, são dois jumpings, ó, tá? Tem um sinal de dois jumpings, mas colocaram dois resistores aqui de proteção, tá vendo aqui, ó? Os resistores estão indo pra lá, ó, e os resistores estão chegando até o MOSFET. A mesma coisa é aqui a linha que vem daqui, ó, do outro lado aqui, ó, da ponte retificadora, sai da ponte retificadora do positivo, vem para cá, atravessa aqui através de ponte também, ó, vem, chega até aqui, ó, vai, atravessa aqui, vai para cá, ó, vai chegar até o pé do capacitor aqui, ó. Então essa área todinha aqui dessa fonte primária, ela passa por todo esse estágio até chegar aqui nos dois MOSFETs que tá aqui. Agora, se você ver, se a gente fizer um teste aqui no capacitor, filtro da fonte, ó, observa que não tem curto, né? Não tem curto nenhum, ó. Não tem curto nenhum. Mas aqui nos pés, dois MOSFETs, entendeu? Um MOSFET não tem curto, entendeu? Uma linha do MOSFET não tem curto, e já na outra linha tem curto. Fazendo o teste aqui por cima, aqui no MOSFET, ó, para vocês verem. Deixa eu colocar de novo outro apoio aqui, ó. Eu estou fazendo o teste aqui no MOSFET do dreno para o source. Dá em curto. Do gate para o source, deu curto. E do dreno para o source, também deu que está em curto. Perfeito? Então, como eu testei os capacitores que estão aqui, ó, esses dois capacitores não estão em curto e a linha está chegando até os MOSFETs, eu estou suspeitando dos MOSFETs. Deixa eu tirar esse MOSFET do lugar para a gente ver se o problema é o MOSFET. Deixa eu tirar ele lá. Tirei ele do lugar. E agora vou aqui ver se eu tenho igual a esse. Se não tiver, eu vou ver o datasheet dele aqui, né, o datasheet, para ver se temos um MOSFET desse aqui. Vendo aqui na lupa, né, já falei para vocês como é que tem, que dá para vocês verem, né, aqui na lupazinha, eu uso a lupa no celular para saber qual é o MOSFET. Esse MOSFET aqui, ele é um MOSFET de 60R 580p. Deixa eu ver aqui no datasheet. Ele é um MOSFET de 650 volts. O RDS dele é 0,58 ohms. O VTH.tape dele é 3 volts. O ID é 8 amperes. E o QG-tape 18NC. As configurações dele vou mostrar para vocês aqui, ó. Tô ali na tela ali, ó, para vocês verem aqui, ó. Tá dele ali. Se dá para você ver aí? Pois é, vou deixar aí no esquema para você ver, voltando aqui. Então nós temos que encontrar um que tem essas configurações. Eu tenho vários aqui, pessoal, MOSFETs, tá? Tem vários MOSFET aqui, ó. Nós vamos procurar o MOSFET que seja igual ou pegar um MOSFET que seja o original. Vou botar o MOSFET original, tá? Eu tô com o MOSFET original aqui, pessoal, ó.
vou colocar esse MOSFET original aí. Aí você que trabalha com manutenção em TV, você tem que ter esses caras aqui, ó, reserva, compre aí de lote, né, que vem, aí você, para você usar aqui, nesse caso, vamos usar aqui esse MOSFET aqui, eu vou colocar no lugar desse outro aqui. Esse aqui tá em curto. Bora botar outro MOSFET no lugar. Para a área aqui, uma borracha, tira, porque senão ele não encosta. Faça um serviço perfeito, para que tenha garantia do seu serviço. Vamos dar uma limpeza. Limpando aqui toda essa área. Agora chegou a hora de colocarmos o outro no lugar. Uma pasta térmica, onde vai ser colocado ele. Colocar a pasta térmica. Agora vamos colocar ele no lugar. Visto que eu fiz uma varredura total e não tem mais nada em curto nessa área, vou colocar ele no lugar. Bem, pessoal, colocado no lugar tá o MOSFET. Coloquei o MOSFET original, tá aí, ó, parafusado, soldado. Agora não esquecer de colocar de novo no lugar os capacitores que a gente suspendeu ele, levantou eles. Vamos voltar para o lugar o capacitor e também aqui, ó, as pontes que eu levantei, ó, tá vendo? Vamos colocar tudo no lugar, visto que já foi testado toda essa área, não temos nada em curto. Perfeito. Aproveito e dou uma revisão se não tem solda fria. Se tiver solda fria nela, que às vezes problema causa por causa da solda fria, né? Tem vários pontos de solda fria nessa placa. Vamos dar uma manutenção nela total logo e recuperar essa placa. Aonde tiver um ponto de solda fria, eu vou soldar tudinho aqui e eu já volto, pessoal. Vou ressoldar toda aqui onde tem solda fria. Vou olhar com a lupa aqui para ver onde tem solda fria e vou fazer esse serviço agora. Pronto, ressoldei todas as áreas, porque se você trocar também o MOSFET e não fizer uma ressoldagem, tiver alguma solda fria em algum capacitor desse na linha, em qualquer um desses capacitores aqui, ó, vai haver aí uma interferência na frequência. Como esses controladores, tá, são gatilhos e trabalham na frequência, dá muito problema isso aí. Então tome muito cuidado quando você for trocar o MOSFET, faça uma revisão. Se não tem nenhuma solda fria, se um capacitor próximo não está com problema, que senão vai danificar o MOSFET de novo. Feito isso, fiz uma análise nessa região aqui, tá tudo perfeito. Agora eu vou fazer uma análise na área secundária, aqui onde tá esses, olha, outros MOSFETs aqui, pessoal. Vou continuar usando o multímetro na escala aqui de continuidade, só limpar aqui a área. E vou testar esses MOSFETs aqui, ó, da fonte secundária, se estão normais, se não tem nenhum curto, se não tem uma fuga, o que está acontecendo com eles. Bora lá. Continuando aqui, colocando aqui no dreno, negativo no dreno, pronto, aqui tá perfeito. Esse outro aqui também, esse outro MOSFET, na fonte secundária, uma aferição, não, ao contrário, ó, ele vai dar esse bip e vai voltar. Vou inverter de novo, ó, tá, para vocês verem. E aí agora, perfeito. Vou aqui testar o outro aqui agora. Positivo no dreno e o negativo no gate. Agora o negativo no source. Esse aqui deu em curto. Vou inverter, pessoal. Olha só. Ó, tá dando que ele tá em curto do dreno para o source. Olha só. Deixa eu ver se eu tô aqui próximo dele. Não tem curto nenhum. Não tem curto nenhum. Esse aqui tá do dreno. Ó, do dreno para o source. Deixa eu ver quem é esse cara aqui. Deixa eu limpar aqui a área para me ver quem é ele. Pegar a lupa aqui, pessoal. Meu microscópio deu problema, né? Tá chegando outro aí. Já tá resolvendo isso aí para mostrar com detalhes para vocês. Mas a gente vai ser pegando o que a gente tem. Aqui, eu tô aqui, vou acender a luz dele aqui rapidinho. Ó, então é esse aqui, ó, que tá em curto. Bora ver aqui quem é ele. Tirar uma foto, dar uma ampliada. Então ele é um D4189. Vou retirar do lugar, ligar aqui a máquina de ar quente. Aqui ele aqui. Agora procurar outro aqui rapidinho. Igual a esse daqui, pessoal. Vamos aqui ver no meu estoque se eu ainda tenho deles. Aqui, pessoal, eu tenho esse aqui, bora ver se é esse aqui.
Não é esse. Também não é esse aqui. Eu acho que é esse aqui, pessoal. É esse aqui. Vamos aqui. Só compro isso aqui porque é muito usado. Que usa muito de computador, usa tá em placas, né? E vamos tirar um desse aqui. Tá? Guardar pra cá, para não fazer muita bagunça. Esse daqui é o que tá com problema e esse daqui é o que eu acabei de tirar. Então bora botar esse aqui no lugar, pessoal. Bora botar esse aqui ó. Aproveitar que a máquina ainda tá quente. Passar uma pasta antes, né? E você vai acompanhando com a gente aí. Esse barulho é da máquina, pessoal, de ar quente. Tira essa solda velha daí. Bom, pessoal, depois que eu descobri essa técnica aqui, ó, isso aqui é um fio de grosso de cobre, é um cabo de cobre, né? Várias perninhas, estanhado. Nunca mais eu comprei aí malha para remover a solda. Pronto, tá aí, ó, removi a solda. Vou aplicar agora uma solda legal. Tá aqui assim para você ver melhor, cada claridade. Vou aqui botar um pouco de solda. Aqui, ó. Isso, e agora eu vou colocar o componente, pessoal. Eu gosto de dar aqui uma aquecida primeiro, uma pré-aquecida, para botar o componente no lugar. E você vai acompanhando, já vai deixando seu like, já vai se inscrevendo no nosso canal. Estane o que vai ser colocado no lugar. Eu acho melhor estanhar para ser colocado no lugar. Colocando no lugar. Solda nova, rapidinho, ó. Coloca porque já amolece, né, a solda nova. Bem, pessoal, como sempre eu gosto de fazer, depois de colocar, né, o componente, eu gosto de ressoldar com solda, né, para reforçar o negócio ficar bem legal. Então bora aqui dar uma reforçada nela aqui, ó. Pronto, soldado o componente. Esse aqui era o que tava com problema. Então pronto, agora chegou a hora de testarmos. Vou levar ela para lá. Não tem mais nada em curto por aqui, ó. E vamos ver aqui onde estava em curto. Acabou o curto. Viu, pessoal? Compre isso aqui, ó. Deixe esses componentes. Olha só, tem vários. Eu tenho vários deles aqui, ó. Vários tipos de componentes. Para você que trabalha aí, não correr no aperto, sempre colocar componentes novos. Lembrando, pessoal, que o fusível, né? Falta trocar o fusível. Vou trocar esse fusível aqui rapidinho. Olha, esquecendo de trocar o fusível, né? Tirar o fusível aqui rápido, por cima mesmo. Colocar aqui esse outro fusível no lugar. Observar para não ficar solda fria. Isso. Tira o excesso do outro lado. Pronto. E ele tá nulo. Agora vamos fazer algo aqui que é justamente limpar a área, né? Olha, a gente trabalhou, vou dar uma limpeza com benzina aqui ou álcool isopropílico. Eu estou usando aqui álcool isopropílico. Deixa secar. Perfeito. Agora o teste aqui, ó, usando a lâmpada ele em série para ver se tem se apresenta alguma circulação. Vamos observar aqui onde está meu dedo, aqui nesse aparelho aqui, se vai dar algum impulso aqui, né, na placa, e a lâmpada vai responder. Bora ver. Entendeu? Bora ver aqui. Pronto, não apareceu nada em curto, né? Não deu nem pulso aqui. Lembrando que se eu dar pulso aqui, a lâmpada acende quando a
placa principal arma a fonte. Vamos levar para lá agora. Vamos trazer aqui o aparelho e vamos conectar para ver como é que vai ficar agora. Ligar aqui. Vamos ver aqui o impulso, né? Isso. Lembrando que aqui, ó, só vai dar um resultado luminoso quando eu apertar no power lá na TV. Eu vou aqui apertar no power da TV. Notem que ela já deu esse impulso aí, pessoal. Perfeito? E de ligar. Olha só, viu? Bom, pessoal, vou ligar ela aqui. Vou botar aqui a câmera que eu tô sozinho aqui. A TV tá ligada. E aí, tá aí, pessoal. Olha só. Tá dizendo que não tem nenhum cabo conectado. Mas o televisor ligou. E o problema, pessoal, era na fonte. Você viu, a gente dando uma recuperada na fonte, tá? Tem muitas dessas fontes sendo vendidas, mas não é de televisor novo. Esse televisor aqui, ela é uma televisão muito boa, mas ainda é plasma ainda. Mas a gente consertou ela aí, ó. E tá aí, pessoal. É isso, espero que vocês tenham gostado. Um vídeo um pouco longo, mas a gente tinha que fazer isso aí. Dê o seu like, pessoal, ative o sininho para notificações, compartilhe nosso canal, se inscreva, compartilhe com os amigos da eletrônica, ajuda a gente. A única coisa que a gente pede para vocês é isso, tá bom? Não esqueça de dar o seu like, pessoal, tá bom? Um abraço, pessoal, Deus abençoe, em nome de Jesus. Lembrando que quando começar aí, né, chegar aos 5.000 inscritos no nosso canal, a gente fará aí um culto de ação de graça em prol a todos os inscritos que ajudou a gente. Não perca, né? Fica atento que a gente vai transmitir isso aí para vocês ao vivo em nome de Jesus. Um abraço, pessoal. Deus abençoe.